Olá, irmãos, tudo bem? Nesse vídeo quero explicar como o apóstolo Paulo entendia a graça de Deus, como que ele entendia a lei de Moisés e como que a lei de Moisés está ligada com a graça de Deus. Vamos agora ter um entendimento de como que o apóstolo Paulo tinha um entendimento da lei. Vamos ler o versículo 7 de Romanos 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão pelo intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se não me dissera, não cobiçarás. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo, em outro momento, ele disse que a morte reinou de Adão até Moisés. O que isso significa? Que enquanto não existia lei, a pessoa não conhecia não cobiçarás. Mas a partir do momento que se é conhecido não cobiçarás, está te imputado essa lei de não cobiçar. Então a lei ela é boa, a lei ela veio para trazer vida, né? Porque se alguém cobiça e não cobiçar mais, ela ganha vida, não é? Mas o homem ele é falho e não obedece à lei e acaba se tornando em morte e não em vida. Então a lei ela é boa, mas o homem faz ela se tornar mal, tão mal que traz a morte para ele. Vamos continuar lendo um texto aqui de Romanos 7, a partir do versículo 7, para a gente entender melhor isso e também entender a graça de Deus. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado, como eu disse. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Como se o não cobiçarás não me afetasse, porque eu não conhecia. Mas a partir do momento que eu conheço que a cobiça é pecado, e eu o conheci, e eu cobiço, eu morri. Entende? Então, para o homem, a lei ela se torna morte. Mas não quer dizer que ela é ruim, e sim que ela é boa. E versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mandamento se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para se revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, sim, você foi mostrada a morte em você, você está morto, e isso é ruim. Mas entenda a sua morte e escape dela, fazendo o quê? Atentando para a lei, não cobiçando. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois faço o que prefiro e sim o que detesto. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Isso aqui nos lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele fala: carne é carne e espírito é espírito. Nós temos duas existências combatendo uma a outra. O meu espírito, o meu homem interior, quer as coisas do Senhor, mas a minha carne só quer pecado e cobiça. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Agora, deixa eu vir abrir o texto. Tem um texto em Jeremias 13:23 que diz o seguinte: pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazerem o mal. Ou seja, olha que interessante.
A gente não consegue, a gente assim, no sentido carnal, humano, a gente é a humanidade. Não conseguimos fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Do mesmo jeito que o leopardo e o etíope não conseguem mudar as suas cores. É impossível, entendeu? É impossível. Então, mesmo se a gente querer, estando na carne, não conseguimos. Porque o homem interior não está vivificado, ele está morto nos pecados. Porque cada vez que você peca, é como se uma faca entrasse no seu coração a ponto de um dia você morrer por causa do pecado. Agora vamos continuar o texto. Porque não faço bem o que prefiro, mas o que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. É um assunto bem complexo, né? Então, ao querer fazer o bem, encontrei a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Gente, o apóstolo ele não pecava. Ele poderia pecar uma vez ou outra e ter a remissão dos pecados, mas ele não era pecador. Tem muita gente que fala, somos pecadores. Não, a gente não é pecador. Se a gente vivesse no pecado, seríamos pecadores, mas aí nós não conheceríamos Cristo, porque Cristo nos redimiu do pecado. E não servimos mais a carne, e sim a Cristo, o espiritual. É por isso que temos que nos sacrificar todos os dias com um sacrifício racional perante Deus, sabendo que dói, machuca, e que eu sou homem, eu tenho 21 anos e eu quero sim namorar, mas eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que me separar, amém? E guardar a castidade, esse tipo de coisa que nos tempos de hoje são sacrifícios difíceis, mas que Deus reconhece. E aqui que vem a graça. Essa é a graça de Deus, no versículo 24, vamos prestar atenção. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Viu? A graça está em Cristo, nos libertar da carne. A gente sozinho não consegue mudar a cor da nossa pele e nem o leopardo mudar as suas manchas, mas Cristo nos limpa, igual dizem Salmos, não é? Isso é a graça. A gente não conseguiria a santidade sem ter Jesus. Não é que eu tenha graça e posso pecar, isso não existe. É porque eu tenho a graça que consigo não pecar. Entende? É incrível, um texto, ele é simples. Apóstolo não pecava, ele está explicando o pecado. A sabedoria dele nos permite entender isso, não é? Então, vamos meditar mais nos textos e entender o que é graça, o que é lei, o que é estar debaixo da lei. Agora, entendendo isso, já dá para ter uma noção melhor do que é estar debaixo da lei. Porque a antiga aliança era feita por sacrifício de animais. Porque o testemunho desses sacrifícios testemunhava o pecado do povo. O povo tinha que matar cordeiro, porque pecava, entende? Por isso não tem na nova aliança sacrifícios, porque Jesus é o cordeiro pascual. Amém? Orem por mim, meu nome é Gustavo. Tchau.